Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou Renata Curti, sou advogada e esse canal aqui foi idealizado a te ajudar em relação ao direito imobiliário. Na verdade, aqui eu dou dicas, dou sugestões, dou informações de qualidade para você proteger o seu patrimônio, aquele patrimônio que você custou para conseguir e hoje você é detentor dele. E aí, como é que você consegue proteger e até passar para outras gerações, que é isso que a gente quer. Então, vem comigo até o final e aproveita, já deixa o seu like aqui, se inscreve nesse canal, porque assim, gente, isso me incentiva a trazer mais e mais conteúdos aqui desse sentido para vocês, ok? Gente, e assim, eu não poderia deixar passar esse momento tão importante aqui da nossa política sem falar um pouquinho sobre isso, porque afinal de contas, vamos lá, quando a gente fala de propriedade, de patrimônio, tá muito ligado, né? Tem um link muito forte com o direito, né? Com a política e o direito. Então, assim, não tem como a gente não falar sobre políticas públicas aqui. E assim, passado esse momento, a gente já tem definido aqui que Lula será o nosso próximo presidente, então a gente tem que entender o impacto dessa vitória na nossa vida, que é diferente de uma certa forma de uns anos atrás em que ele era o presidente. Então são outros momentos, outro panorama histórico, então a gente precisa entender algumas premissas e atender a uma nova perspectiva. Então é sobre isso que a gente vai conversar. De antemão, eu já quero te adiantar que eu não estou aqui para falar da pessoa do Lula, do político, da pessoa dele. Não é a minha intenção, até porque isso já é um assunto desgastado e que não tem mais relevância nenhuma. Eu quero falar com você sobre o programa de governo do Lula. E onde está esse raio desse programa de governo do Lula? Está lá no TSE. Você vai entrar no site do TSE, vai jogar lá, Programa de Governo Lula 2022. Lá vai estar o PDF sobre todas as ideias e todo o programa que ele vai desenvolver nos próximos 4 anos. E eu acho realmente muito interessante que você baixe esse conteúdo, leia e tente compreender a abrangência desse ideal de Estado que ele prega. E assim, eu desejo sinceramente que ele consiga cumprir e consiga fazer um excelente governo, porque estamos todos no mesmo barco. Então, o que eu desejo, meu sentimento é que ele realmente consiga progredir, porque ele fazendo bem para todos, todo mundo sai ganhando, ok? Então, vamos lá, gente. Para começar a fazer essa análise técnica, na verdade, essa análise técnica jurídica do programa dele, eu preciso começar a te assentar, na verdade, sobre o que é direita e o que é esquerda. Assim, na minha visão, de uma forma muito simplificada, porque eu não vou aprofundar esse assunto, eu vou dar só para a gente começar a conversar uma introdução. Gente, olha só, a direita, ela preza um Estado liberal, um Estado não intervencionista na nossa vida. Um Estado que ele incentiva, na verdade, a indústria, o comércio, o agronegócio, para que esse ramo, cada ramo ali, consiga gerar mais emprego, a economia avançar, gera, né, a economia faz o dinheiro circular e com isso eleva a qualidade de vida das pessoas. É um Estado que realmente é pouco intervencionista. Já o Estado da esquerda, ele tem uma ideologia um pouco diferente. É um Estado social. O que é um Estado social? É um Estado que consegue, tem uma intervenção, digamos assim, né? Mais rígida nas nossas vidas. Então, é um Estado que realmente tem programas sociais mais abrangentes. É um Estado intervencionista, ele é assistencialista e ele intervém mais na educação, mais nas políticas públicas,
mais na educação, enfim, é um Estado mais dentro da nossa vida. E, por consequência, é um Estado que não prevê uma economia tão forte. Então, ele não gera tantos recursos como o Estado liberal. Não gera dinheiro, as pessoas têm menos dinheiro porque elas pagam mais para ter esse Estado forte. Entenderam mais ou menos a situação? Então, a gente começa a entrar num Estado social diferente dos últimos 4 anos, que previa um Estado liberal. E isso tem consequências, óbvio que tem. Então, é sobre isso que a gente vai aprofundar um pouco aqui. Gente, e eu não quero entrar aqui no setor de se é comunista, se é socialista. Sinceramente, eu acho que não vai ser, não vai bandear para esse lado. A gente já passou por programas do PT, né, antigos, e a gente viu que não tem essa característica tão forte como no socialista antigo, né? Então, eu acho, sinceramente, que não vai ser nesse viés. Vamos ter um Estado social diferente, mas não ao extremo de um comunismo e socialismo, como é em outros países. Mas a gente precisa, né, se adequar a esse outro momento. E assim, qual é o melhor, qual é o pior? Isso vai depender muito da equipe de transição, a equipe de governo dele, né? Para a gente poder saber se vai ser realmente bom ou ruim. Isso aí a gente não vai ter uma definição de imediato, isso ao longo do tempo. Mas eu quero trazer para vocês aqui 2 exemplos de estados bons, estados de sucesso, digamos assim, que cada um atendeu essa perspectiva do liberal e o Estado social, e ambos foram com sucesso. Olha, o primeiro estado que eu trago aqui, por óbvio, é os Estados Unidos. Um estado extremamente liberal. É um estado que lá não existe faculdade pública, lá a saúde não é pública, mas, em compensação, as pessoas têm uma condição financeira melhor. As pessoas têm poder de escolha. Lá a liberdade de escolha, ela é muito acentuada, porque as pessoas têm condições financeiras de optar entre um e outro. Mas, por exemplo, por um outro lado, nós temos aqui, por exemplo, Portugal. Portugal, lá o Estado é social, lá a faculdade é pública, lá a saúde é pública, lá tem um histórico de rodovias, né, públicas que são muito boas. Então, lá, realmente, o poder aquisitivo das pessoas é menor, porque o Estado intervém mais, é o Estado maior. É aquilo que eu falei antes. Existe um melhor ou pior? Não, vai depender muito da população, vai depender muito do contexto. Se bem que nós estamos vivenciando uma guerra na Europa agora, então assim, vamos ter consequências graves no próximo ano. Mas isso é uma característica que cada momento histórico, né, tem a sua peculiaridade. Mas enfim, vamos seguir aqui. Gente, e assim, o Lula, ele é desse Estado social. Essa visão de Estado maior, ela tem alguns problemas. Não vou colocar que seja um problema, mas que seja uma consequência desse tipo de política. Quando o Estado ele é intervencionista, ele precisa de dinheiro para fazer os seus programas sociais. E o Estado, ele não é uma empresa que gera lucro, ele precisa do imposto. Olha, imposto é uma coisa assim que a gente, quando fala em imposto, a gente arregala um olho, porque nós temos um imposto pesado. E nesse Estado social, ele se torna mais pesado ainda. Então, a gente precisa estar preparado para isso. A gente não pode ser um ou outro. A gente tem que começar a focar, colocar nossa cabeça nesse Estado que vem aí nos próximos 4 anos. É um Estado, você querendo ou não, você sendo do PT ou você sendo do Bolsonaro, vai subir o imposto.
Não tem jeito, não tem fórmula mágica para esse tipo de estado. Então, vamos entrar mais profundo sobre esse tema. E quando a gente fala de imposto, a gente tem que ter claro algumas situações para a gente não se deixar enganar com coisas que não vão acontecer. Por exemplo, baixar imposto em qualquer governo liberal, aqui no Brasil, liberal ou da esquerda, não existe. Isso não vai acontecer. E não vai acontecer por quê? No ano de 2000, nós tivemos uma lei que foi a Lei 1001. Você já deve ter ouvido falar dela. A Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei, lá no artigo 14, ela diz assim, que nenhum governo, pode renunciar receitas. Ou seja, não existe baixar imposto. Não existe. Existe aumentar. Abaixar, nunca. Então, quando o Lula assumir, ele vai ter uma cota. Uma cota que ele não pode reduzir. Então, essa cota, com certeza, ela vai ser aumentada. Então, vamos lá. Sabendo que a gente tem um plano de governo que inevitavelmente vai precisar de mais imposto, a gente tem que começar a colocar na nossa cabeça quem vai pagar por esse imposto. Alguém vai pagar. Então, assim, a gente tem que entender, será que é a classe média? Será que não é a classe média? Quem vai pagar? Bom, lembra que eu falei com vocês sobre o programa de governo do Lula, que está lá no TSE, no PDF que você vai baixar? Eu queria que você fosse lá, depois você vai olhar, no item 52 e 53. Nesse item, está escrito com todas as palavras do mundo, bem claro lá para qualquer pessoa entender. Está escrito assim, no item 52, vamos colocar os pobres novamente no orçamento e os super ricos pagar impostos. Gente, veja bem, lá não deu um parâmetro quem são esses super ricos. Pode ser eu, pode ser você, pode ser a Xuxa, pode ser Roberto Justus, pode ser qualquer pessoa que você tem em mente aí. Você pode ter em mente uma pessoa muito rica, mas pode ser que não seja aquela pessoa que você idealiza como rica. O que a gente tem algumas certezas? Na Constituição, tem um imposto já instituído lá, mas que não entrou em vigor, que chama o Imposto sobre Grandes Fortunas. Esse imposto existe desde 1988, quando foi criada essa Constituição. Só que esse imposto nunca entrou em vigor. Então, nós temos, mas ele nunca entrou. Então, eu queria saber o que é esse super rico. Então, a gente tem que começar a nos inspirar em outros países para responder essa pergunta. Então, a gente tem um problema aí. O que seria esse super rico? Bom, a gente tem uma definição que super rico é a pessoa física. Em outros países diz assim, uma pessoa super rica é aquela pessoa que possui 2 milhões em moeda nacional. É o que dizem vários países por aí. Então, levando para cá, a gente poderia entender que uma pessoa considerada rica é aquela pessoa que tem um patrimônio de 2 milhões de reais. Ok? Então, nessa perspectiva, todo mundo que tem 2 milhões é rico e vai ser taxado. Então, partimos dessa premissa, que é uma premissa natural. Ok, vamos voltar lá no programa de governo dele, lá no item 53, ele repete essa mesma afirmativa, dizendo que os pobres que possuem menos recursos não pagarão imposto e quem pagará é o rico. E ele afirma isso em diversos setores. Gente, então vamos lá. Qual é o imposto que está na linha, no alvo desse tipo de governo? A gente começa falando aqui do imposto de renda. O imposto de renda é aquele imposto que atinge
quem tem um valor considerável que dê para se sustentar. E todo mundo sabe que atingindo aquele valor tem que pagar imposto de renda. Hoje, esse valor está em R$5.000. Então, aquela pessoa que ganha 5.001, ela vai pagar 27,5% sobre aquele valor. Em janeiro, muda o salário mínimo. Então, aquela pessoa que porventura não atingiu esse patamar agora em 2022, certamente vai atender em 2023. Então, essa pessoa vai pagar imposto. Olha só, uma pessoa, vamos generalizar, que ganha 6.000, vai pagar por aquela que ganha 5.000. É assim que funciona. E ele vai mudar essa situação? Provavelmente sim. Provavelmente mais pessoas vão pagar imposto de renda, sim. Isso é inevitável, você querendo ou não. Muito bem, gente, vamos avançar aqui. O que cabe nesse momento atual é a gente resolver alguns probleminhas aí que a gente tem em mente. E desde o momento que eu criei esse canal, eu tenho por hábito em te dar o problema, que eu já joguei o problema, nós vamos ter um aumento de imposto e ao mesmo tempo levar uma informação de qualidade que você possa chegar a uma solução. Porque senão não tem sentido eu ficar falando de um problema que provavelmente vai acontecer e você aconteceu, e aí? Qual a solução que a gente vai poder fazer? Então tá, a informação nesse momento, ela vai ser a sua solução. Então, vamos seguir adiante para a gente começar a aprofundar esse conceito que eu tô falando aqui. Gente, o meu assunto aqui, desde o início que eu tô falando, é proteger o seu patrimônio. Se seu patrimônio chegou a 2 milhões, provavelmente você vai ser taxado como rico e o seu patrimônio vai ser atingido por imposto de renda. Mas existe outros impostos que também estão na linha de frente. Vamos lá, gente. Eu fiz uma série de anotações para a gente poder saber a regra do jogo e poder avançar nela. Olha só. Hoje, você que tem um patrimônio, provavelmente o seu patrimônio está no seu CPF. Então, sua casa, tudo está no seu CPF. E aí, neste momento em que seu patrimônio vai ser taxado, você precisa institucionalizar esse patrimônio. O patrimônio ele tem que deixar de ser seu CPF para pertencer à sua família. Você vai institucionalizar aquilo que você já tem. E como é que é feito isso? É hora da gente começar a proteger o nosso patrimônio de uma forma assim, não romântica, né? Porque as pessoas até então, elas tinham uma concepção de patrimônio muito individualista. Sendo que em vários lugares do mundo, esses países que deram um salto no seu patrimônio, as pessoas principalmente, elas saíram de uma perspectiva mínima para uma perspectiva de progresso. Então você percebe que são um panorama diverso que a gente tem na nossa cultura. A gente precisa amadurecer e crescer nesse sentido. Isso não é sonegação e isso também não é nada ilícita. Não existe esse conceito aqui. A gente apenas está deslocando concepções, paradigmas para a proteção do nosso patrimônio contra um governo que pretende aumentar uma arrecadação em cima do meu patrimônio, em cima do seu patrimônio. Então, assim, eu vou jogar aqui informações que talvez você não tenha conhecimento, mas agora você vai passar a ter. Olha só, a mesma pessoa, como é que eu vou explicar para vocês? Para a gente fazer uma mudança de paradigma, a gente precisa entender. Sabe, todos os políticos que você conhece, o Lula, o Bolsonaro, o Ciro Gomes,
todo mundo que pensa, principalmente, né, o Estado mais liberal, que pensa em taxar o meu patrimônio, o meu salário, tudo que eu ganho, são as mesmas pessoas que possuem os seus patrimônios institucionalizados. Então, eles ditam a regra, mas eles fazem diferente do que eles ditam. Então, eles já têm, você pode consultar isso na Receita Federal, até no TSE, que todos têm uma empresa e todos têm bens dentro dessa empresa. Isso não é novidade, isso está público lá no TSE. Então, quando você vê um político com uma casinha, 2 casinhas, é impossível que ele tenha só isso de patrimônio. E aí você vai ver que ele tem uma empresa e você vai entender que aquela empresa é uma holding familiar e que os bens fortes dele estão dentro dessa holding familiar. Gente, pensa comigo aqui. Se você quer hoje proteger o seu patrimônio, você necessita fazer uma holding familiar. O que é uma holding familiar? Uma holding familiar é quando você pega o seu patrimônio que está dentro de uma pessoa física, no seu CPF, e você institucionaliza isso para dentro de uma empresa. Essa empresa é um sistema chamado holding familiar, que é complexo eu te explicar nesse vídeo. Eu tenho outros vídeos aqui que você pode me acompanhar, em que eu explico detalhadamente sobre o que é holding familiar, mas essa empresa, ela vai proteger os seus bens, porque a pessoa física que vai ser taxada como super rico, não uma empresa, uma instituição, entendeu? E assim, como é que é o procedimento para montar uma holding familiar? Bom, uma holding familiar é um planejamento. Dentro desse planejamento, ele precisa passar por várias etapas, até porque uma holding não é para qualquer pessoa, não é para qualquer situação. Então, primeira coisa que a gente analisa quando a gente faz uma holding familiar, primeiro passo é fazer uma sessão de viabilidade. Essa sessão de viabilidade é onde o profissional ele vai analisar o seu caso e ver se realmente você se adequa em fazer uma holding familiar, se a sua família tem o perfil de fazer uma holding familiar. Segundo, é analisar o seu patrimônio, se seu patrimônio contempla em fazer uma holding familiar. Bom, ultrapassado uma sessão de viabilidade e realmente você estiver dentro do perfil para fazer essa holding, aí a gente faz um chamado croquis estrutural. Nesse croquis, a gente detalha como será a holding. Cada holding é diferente. Então, ela atende cada especificidade da família. É uma holding familiar. Ali a gente consegue fazer planejamento sucessório para você evitar o inventário. Então, a gente consegue colocar várias situações para que você realmente tenha uma economia tributária muito grande. E o terceiro passo é efetivamente a execução dessa holding na Receita Federal, na Junta Comercial, e aí você está realmente totalmente protegido de qualquer situação que você não queira, que você não deseje pagar mais imposto. Muito bem, gente. Agora, lembra que eu falei do imposto de renda que está no alvo de um Estado social? Nós temos outro imposto que também está no alvo. E esse imposto eu preciso te explicar algumas situações. Esse imposto é o ITCMD. Lembra, já falei aqui diversas vezes no canal. É o imposto de herança e de doação. Todas as vezes que você for fazer um inventário, você tem que pagar o ITCMD. Todas as vezes que você quer fazer uma doação de imóvel, você vai pagar o ITCMD. Como é que é a alíquota dele hoje? Ele vai de 4% a alíquota máxima de 8%. E cada estado
ele determina a sua alíquota. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, onde eu estou, a alíquota máxima é 8%. Mas existem estados que determinaram que sua alíquota máxima é 6%. Entenderam como é que tem uma variação de estado para estado? O importante é dizer que vai de 4% a 8%, isso para todos os estados. Muito bem, gente. Agora, eu quero te chamar a atenção para um dado importantíssimo. Quase te contar uma historinha, né? Existe um ofício do Concefaz número 1115. Você pode jogar no Google aí que você vai ler. Ele é pequenininho, então é fácil e é bom que você leia. Esse ofício é do Confaz. É um ofício lá de 2015, mas que está lá no Congresso. No Senado, tramitando até hoje. E por que ele é um ofício antigo e está tramitando até hoje? E é isso que eu vou te explicar. O que é o Confaz? O Confaz é um consórcio nacional das secretarias de fazenda do Brasil todo. E esse Confaz, ele foi acoplado, quase que não sai, ao Conselho Nacional de Política Fazendária. Muito bem, esse imposto de herança é o mesmo da doação, como eu falei. Então, assim, independente se você pensa, eu vou fazer um planejamento sucessório, vou fazer a doação dos meus filhos, vou pagar imposto? Vai, é o mesmo imposto lá que você pagaria de herança. Você só está antecipando um possível inventário, mas é o mesmo imposto. Então, com a mesma alíquota, tudo igualzinho. Muito bem, voltando a esse ofício aqui. Esse ofício, em 2015, ele foi dirigido ao Senado. Para quê? Porque o conselho, esse conselho da secretaria, eles entenderam que 8% como alíquota máxima é pouco. É pouco para o Estado. Que ele sugere que a alíquota chegue a 20%. 20%. 20% sobre o quê? Sobre o valor de mercado do seu bem. Então, se você tem aqui 2 milhões de reais, a sua família no inventário vai pagar 20% sobre 2 milhões de reais. Fez a conta? Eu acho pesado. Isso que eles gostariam, porque eles justificam de uma forma assim, que eu vou detalhar melhor com vocês daqui a pouquinho. Mas olha só, gente, esse ofício está desde 2015. E por que ele não passou? Vamos lá voltar no tempo aqui. Quem estava no governo em 2015? O PT. PT com a Dilma. E você se lembra que 2015 foi um ano conturbado para a Dilma. Foi o ano do impeachment, foi o ano que foram descobertas aquelas várias, aqueles desvios de mensalão, de petrolão, de lava-jato. Foi o ápice, da crise que levou ao impeachment da Dilma. Então, não era um momento de se falar sobre esse imposto. Então, guardou lá direitinho esse ofício e ele desapareceu, suspenso, por esse longo tempo aqui. Então, pensa comigo, esse mesmo governo que ajudou a compor esse ofício vai voltar. Então, você acha que não é muito provável que essa discussão ressurja? São 2 impostos que estão no alvo, imposto de renda e o ITCMD. Não seja ingênuo de pensar ao contrário. São 2 impostos que vão voltar para a discussão, porque eles são importantes para que o governo arrecade mais. Gente, volto a dizer que não é sobre, assim, se você gosta ou não do Lula. Isso aqui não é a discussão, não é o momento, até já ultrapassamos essa discussão. Nós estamos falando de plano de governo. E quanto a isso, a gente não pode fechar os olhos que os impostos vão aumentar.
Isso é um fato concreto, porque senão ele não consegue concretizar o que ele pensou em fazer. E ele quer fazer. Então ele precisa mostrar ação. E a ação vai vir com essas medidas, com certeza. Então, olha só, nós temos um risco aí. O risco de esperar por esse ato. Ou o risco, ou você talvez se antecipar e não correr esse risco. Então, olha só, eu queria que você abaixasse esse PDF desse ofício do Confaz e lesse. E principalmente, gente, eu queria te chamar a atenção pela semelhança de diálogo. Lembra que a gente falou lá do TSE, do programa dele que fala que é o super rico que vai pagar mais imposto em detrimento do pobre? Lembra disso tudo que a gente falou lá no início? Eu quero te chamar a atenção pela justificativa que existe nesse ofício que diz assim, vou ler aqui para vocês, a tributação mais justa é a que impacta menos as relações econômicas, é aquela que é feita se sobretaxando o contribuinte mais aquinhoado, ou seja, é o mais rico. Você está percebendo a semelhança de narrativa? Se você tem dúvida, eu não tenho. Eu tenho a certeza que esse ofício vai voltar na discussão e que vai passar o ITCMD para 20%. Eu não tenho dúvida. Então, assim, a minha sugestão é que você aprofunde esse pensamento, que você tente fazer uma sessão de viabilidade. Existem vários profissionais hoje que fazem essa sessão de viabilidade para ver se você consegue fazer a sua hold familiar e proteger o seu patrimônio. Gente, essa é uma situação que assim a gente não tem muitas saídas em relação a isso. Ou você protege o seu patrimônio fazendo um sistema de hold familiar, ou você vai correr o risco, sim. A gente não tem outra saída hoje para proteger o nosso patrimônio. Então você que me segue nas redes sociais, deseja aprofundar numa sessão de viabilidade, eu vou deixar o meu contato aqui, você pode entrar em contato comigo, que a minha equipe vai falar com você, a gente pode agendar uma sessão de viabilidade ou comigo ou com outro profissional para saber se você realmente tem esse perfil e a gente aprofundar isso e chegar a outras conclusões que não seja passar por esse risco que vem aí nos próximos anos. Gente, esse vídeo ficou realmente muito longo, mais do que eu esperava, mas eu precisava te explicar mais detalhadamente todo esse programa e todo esse novo panorama que vem por aí, tá bom? Gente, eu espero que tenha sido útil para vocês. Já vou te pedindo um like para você se inscrever nesse canal novamente, né? Para dar um incentivo aqui pra gente. Se você tem dúvidas sobre o assunto, pode deixar aqui embaixo que eu respondo com você. Me siga também lá nas minhas redes sociais, lá tem todos os meus contatos e a gente consegue aqui se falar e trocar alguma ideia, tá bom? Gente, eram essas as minhas considerações, espero que tenha sido proveitoso aí para você e fico por aqui e até o próximo vídeo.